Morgan. Mais um Loucuras em Família! Nós estávamos aqui num papo entre família, assim, ó. A sogrinha, ó. Oi! Nós estávamos aqui num papo aqui bem gostoso, falando do quê? Filhos. Filhos. E o neto da dona Salete, que agora ele está... O Matheus, nós estamos desfraudando ele e tá cada coisinha engraçadinha, andando de... Tá um tempo quente aqui em Timbó, né? Só de cuequinha? Só de cuequinha e... fazendo o xixizinho, tá fazendo certo, pedindo fazer xixizinho, mas é uma coisa tão gostosa, né? Os filhos da gente quando vai fazendo as coisinhas assim, tão legalzinho, né? Sim, é E verdade. quem é a mais babona aqui de casa, vocês acham quem que é? A vovó. A avó que fica aí. E eu e o pai dele chegamos em casa de noite da academia. Onde tá a vovó? Ele nem pergunta pelo pai. Ele vai, A avó chegou! ele já vai, ele já vai assim. Cadê vovó? Cadê vovó? Daí quando a vovó chega, ele... Chegou, vovó! E a avó só baba, né? Daí ele vai lá e dá um bom abraço na avó, né? É gostoso, né? Daí, depois do abraço, a avó tem 4 É? chocolate. A avó tem 4. Então, gente, vamos já se inscrevendo ali embaixo, porque hoje tem uma história muito legal, muito bacana, que eu falei pra vocês que ia ser a semana do Natal aqui, umas coisas bem especiais pra você, e hoje tem uma história de fé, história de amor de mãe, história de amor de vó. Então tem bastante coisa legal hoje, uma história muito legal. É verdade. Então já deixa seu like e se inscreva ali embaixo, tá bom? E compartilha porque é muito legal esse vídeo. É muito legal, vai ser muito bacana, tá bom? Então vamos falar sobre um negócio muito interessante, assim, na parte religiosa, na parte de fé. Claro, cada um tem a sua fé, cada um tem sua crença. Foi uma história que aconteceu com a minha sogra, e que o nome dela é Salete, né? Mas e por que o nome dela é Salete? Então, tem uma história muito legal por trás disso, uma história muito da fé da mãe dela. E vou deixar ela contar pra vocês, que eu acho que é melhor, né? Porque ela sabe contar que foi com ela que aconteceu. Então, tem duas histórias sobre essa parte de fé, de amor e tudo, né? Que ela que vai contar pra vocês. O que eu vou contar é o que aconteceu quando eu tinha alguns meses de vida só. Acontece que eu fiquei muito doente, muito mesmo, e com um problema sério, só que eu não lembro o que era, porque eu era um bebê. Acontece que lá em Salete, eu nasci em Salete, e lá em Salete era antigo Ribeirão Grande. Aí tem, eu acho que, não sei se alguém já conheceu, foi para Salete hoje, que é Salete, município de Salete, e que tem o Morro da Nossa Senhora da Salete. Há muitos anos atrás, que eu já estou arranhando meus 78 anos, então a base mais ou menos de 78 anos, um pouco menos, um mês ou dois talvez. Acontece que lá em Ribeirão Grande eles estavam construindo, levando a imagem da Nossa Senhora da Salete no morro, que se chama lá Morro da Nossa Senhora da Salete. Levando essa imagem, que levou dias para subir, porque não tinha estrada mesmo, era um caminho de roça, digamos. E foi de carro de boi num tempo muito chuvoso. Aí eles estavam levando essa imagem para colocar lá em cima no santuário Nossa Senhora da Salete. Nesses dias ali, eu adoeci, passei bem mal mesmo. Daí uma senhora lá que entendia que médico era meio complicado, ela entendia de remédio, e aí ela foi me socorrer afinal. E o meu pai dizia para minha mãe assim: você matou a menina, matou a criança por um remédio que a minha mãe deu e fez mais mal ainda. Acontece que eles levando a imagem da Nossa Senhora de Salete para colocar ela onde ela está hoje, aí a minha mãe lembrou, eu não era batizada ainda, a minha mãe lembrou da imagem e pediu socorro para Nossa Senhora da Salete. Foi o primeiro milagre, que nunca foi divulgado isso, mas foi um milagre que aconteceu, que eu voltei, melhorei, e daí minha mãe afinal colocou meu nome de Salete. E só que a minha mãe contou para várias pessoas que hoje não existem mais, não vivem mais essas pessoas, nem meus pais também não. Acontece que ela comentou esse milagre, digamos,
que foi o primeiro, então, de Nossa Senhora da Salete, que concedeu essa graça, que hoje estou aqui e agradeço a ela por esse milagre. E tem mais coisas ainda que a fé, que quem tem fé e acredita em Deus e acredita em Nossa Senhora, acredita em Deus, é uma história bem bonita que eu vou contar agora. Também outra verdade. Mas antes dela contar essa outra história para vocês, ó, ela tem em casa a imagem de Nossa Senhora de Salete. E na cidade de Salete tem a imagem, tá lá a imagem ainda, sim, né? Sim, isso. A imagem que carregaram, isso já vai fazer 80 anos então, porque a sogra tá vendo 78 anos. E outra coisa, a sogra faz aniversário agora em dezembro. Então foi na época de dezembro que eles estavam carregando essa imagem lá pra cima. Tem nas orações, diz ali o dia certo que foi colocado lá. A imagem? Sim, a imagem. Então já fazem 78 anos que aconteceu esse milagre. Vocês têm ideia, assim, de uma coisa... Um amor, assim, também da mãe dela e tudo, né? A fé e o milagre que aconteceu, ela né? pediu socorro a Nossa Senhora de Salete. Então, por isso que a sogra tem o nome de Salete. E que história legal, né? Bacana. E agora vem a segunda história, que ela vai contar pra vocês também, sobre essa outra imagem que nós temos aqui, ó. Essa imagem já tem mais de 50 anos, essa imagem, né? É isso. Então, agora ela vai contar pra vocês essa história sobre essa imagem aqui. Bom, essa daqui, então, essa aqui é a minha predileta, a minha preferida, porque muitas graças eu já recebi dela. Muitas mesmo. E ela é tudo para mim e ela significa muito para mim e para minha família. Muitas coisas ruins na minha vida, ela deu jeito para mim. Acontece que a minha mãe sempre foi muito devota a Nossa Senhora Aparecida. E há muitos anos atrás, em Ribeirão Grande, que hoje é Salete, aí foi um vendedor ambulante, sempre tinha esses que ia vender uma coisa, outra, roupa de cama, ou de tudo. De vez em quando aparecia um de fora, que lá era um lugarzinho bem pequeno, uma cidadezinha bem pequena, então não tinha muitos recursos. Afinal de contas, então, esse dia, um cara foi lá na minha mãe, na casa da minha mãe, para ver se ela interessava em comprar imagens de santas, assim. Sagrado Coração de Jesus, tinha vários. E como ela era devota a Nossa Senhora Aparecida, ela encomendou, então, porque ele não tinha no momento, era o que podia fazer a encomenda, e dava uma parte em dinheiro. E como ela tinha muita fé na Nossa Senhora, ainda até comentei para ela, será que ela não vai perder a entrada que ela deu? Mas tudo bem. Ela disse, eu não tenho medo. Afinal, o cara veio de volta uns meses depois e não trouxe a Nossa Senhora Aparecida, trouxe a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a minha mãe ficou revoltada, ficou muito nervosa porque ela queria a Nossa Senhora Aparecida. Aí os dois meio que discutiram, não sei o quê, daí porque ele não foi sincero, não foi honesto. A minha mãe pegou e se obrigou a ficar com essa imagem aqui. E ela pagou o rapaz e colocou em cima de uma cristaleira. E o meu filho, porque quando eu casei, morei com a minha mãe, 8 anos. E o meu filho, o primeiro filho, ele tinha, hoje ele está com 52 anos, ele tinha, eu não lembro se era 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Ele era muito xereta da avó, da minha mãe. E todas as vontades dele, ela fazia nas brincadeiras. E ele adorava que ela corria atrás dele como cachorrinho, de 4, assim. E ele ao redor da mesa. E a mesa da minha mãe tinha as quinas, assim.
E ele correndo e bateu do lado da mesa e caiu. E não se sabe se ele desmaiou ou o quê, só sei dizer que ele não voltava mais. Não voltava, mas isso foi poucos dias depois, eu não lembro se era 1 ou 2 dias que essa imagem estava na casa da minha mãe. E como ele não voltava, minha mãe pegou e ergueu ele, foi na frente dessa imagem e disse: Nossa Senhora, traga de volta o meu netinho. E ela desesperada. E ele babou, acordou assim, mas ele estava muito branco, muito branco. E isso daí foi uma graça recebida. Daí minha mãe pediu perdão à Nossa Senhora, mas eu não devolvi para minha mãe. Eu disse: o que é dado não se tira. Aí daquele momento em diante, eu me apeguei tanto nela, tanto, e daí a minha mãe recebeu, ela comprou a imagem da Nossa Senhora Aparecida, então ela ficou devota das duas, porque ela disse: essa me alcançou graça, mas eu não vou desprezar aquela que antes eu tinha vocação nela e acreditava nela. Então minha mãe passou a confiar nas duas, e ela também. Eu fico comovida, porque muitas coisas ela recebeu, muitas graças. E uma vez ela passou muito mal mesmo, foi internada, muito mal mesmo. E lá ela pediu para eu levar no hospital uma imagem pequenininha que ela tinha da Nossa Senhora Aparecida, e ela ficou melhor, ficou bem. Então é por isso que eu estou contando essas histórias, que as pessoas às vezes não acreditam. Tem muitas pessoas que não acreditam nem em Deus, são frios nas orações, não estão nem aí se Deus existe ou não. Então, para essas pessoas pararem e pensar que acima de tudo nós temos Deus e a Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora gerou o filho dela, ela pôs no mundo um filho, ela é mãe. E tem muitos que não acreditam que Jesus teve mãe, mas isso depende da religião de cada um, tá? Eu não vou, como é que eu vou dizer, desprezar, não vou criticar, cada um, né, pensa da sua maneira. Mas o que eu estou falando é que a gente tendo fé em Deus e a Nossa Senhora, a gente consegue sim, a gente chega lá. E com tudo isso, eu também tenho fé em Deus que nós vamos vencer, que o nosso Brasil vai vencer e vai dar tudo certo. E realmente a Nossa Senhora Aparecida, ela é padroeira do Brasil mesmo, né? É a padroeira do Brasil. E que história bacana, né? Que história de fé, de amor, história de família. Então nós também estamos precisando muito disso. As pessoas estão só querendo pegar férias e passear. Não estou mais pensando em reunir a família. Antigamente nós estávamos até numa novena aqui, né? Estava acontecendo uma novena aqui em casa. E estava se falando sobre isso. Natal não se tem mais aquele negócio de reunir a família, nem que for para brigar, mas não estão se reunindo, né? Só se reúne, sabe, para comer. Ou quando morre alguém. Agora só se reúne quando morre uma pessoa da família, pronto, daí todo mundo se encontra de novo. Mas para se reunir, para se ter a família toda junto, não estão mais se fazendo isso, né? Porque o Natal é uma data muito especial. Sim. É o nascimento de Jesus. E estamos se perdendo isso da família, né? Então era isso, mais uma das histórias dessa semana sobre algum incentivo, alguma ajuda para alguém que precisa, para estimular as pessoas a fazer o bem e a cultivar a família, né? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta, que amanhã tem mais vídeo para vocês com alguma coisa sobre o Natal. E são coisas bem legais, né? Como a história da Dona Salete. Passeada pelas duas santas. Pelas duas santas. Uma por ter meu filho de volta, bebê, que eu não lembro a idade dele, que ele tinha, mas foi um susto grande. Imagina, né? Quando eu era bebê. Então, como dizia minha mãe, não vou desprezar nunca, nenhuma nem outra. Sim. E fé em Deus e pé na tábua, como se diz. É isso aí. Então, um grande abraço para vocês e não percam os próximos vídeos. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.